Foi? Bom dia, gente. Obrigado por vocês estarem aí no começo de mais uma semana louca de letras expandidas. Eu espero que a gente tenha uma semana de muita troca e de muita produção de pensamento e de muito diálogo, e que a gente saia daqui melhor do que entrou. E eu queria agradecer imensamente ao Alexandre e à Ana, que aceitaram o nosso convite para abrir nosso evento. E só isso, já vou passar a palavra logo. Vocês fiquem à vontade para conversar da maneira que vocês acharem melhor. Bom dia a todos. Estamos bem à vontade para conversar. A câmera voltada para a gente, assinamos declarações de autorização, de divulgação. Então vamos fazer uma conversa bem íntima, informal, espontânea. Mas isso é uma brincadeira. Eu queria começar em primeiro lugar, parabenizar a todos os organizadores, parabenizar a coordenação de pós-graduação por ter viabilizado nesse momento tão importante mais uma semana de letras expandidas. Acho que a gente poderá tratar na nossa conversa um pouco da importância de momentos como esse, não apenas para, digamos, uma dimensão cartográfica da nossa área de letras, mas também a importância política e desses encontros. Então, quer dizer, nesse sentido, o que me resta aqui nesse momento é parabenizar pelo esforço. Não é fácil montar um encontro como esse, com participações de pós-graduandos de outras instituições, com uma programação tão vasta, tão rica. Sei que será uma semana muito produtiva para todos os que vierem participar dos debates, mas sei também que a semana já é produtiva para aqueles que estiveram na organização. Não é fácil organizar. Vocês organizaram, até onde eu sei, com as próprias forças, com os próprios critérios, com as próprias dificuldades de decisão, quando era necessário decidir. E, portanto, acho que é um aprendizado em termos de realização de um encontro com essas características, quer dizer, um encontro institucional que se prende ao programa de pós-graduação e que se prende às relações multilaterais que se podem criar no espaço da pós-graduação brasileira, e também nessa perspectiva, digamos, mais da organização, que não é um aprendizado menor. Acho que é um aprendizado também que é muito parte da nossa vida em termos de tomar decisões relativamente à composição de uma programação, né? Então, eu acho que a iniciativa ela é super bem-vinda. Acho que deveríamos acender a luz. Acho que é super bem, não sei se você... E só para terminar essa palavra inicial, eu queria dizer a vocês o seguinte, o que disse há pouco para a Ana. Me vejo num momento duríssimo, pessoal, não apenas por excesso de trabalho nós temos sempre, mas me vejo num momento assim, de muita dificuldade pessoal para lidar com todos os desafios do cotidiano. As coisas estão muito difíceis e por isso mesmo eu agradeço ainda com mais força a possibilidade de estar hoje aqui dividindo essa mesa com a professora Ana Kiefer, que é direi assim, se me permite, uma amiga que eu tenho acompanhado nos últimos 10 anos de muito perto, com muita admiração, com muito interesse pelo trabalho que ela tem desenvolvido e, portanto, diante do cenário tão desfavorável que se me apresenta na vida contemporânea, é uma alegria muito grande poder estar ao lado da Ana Kiefer nessa conversa. Então, eu agradeço à comissão organizadora, agradeço a todos que estão aqui. E pronto, essas são assim as palavras iniciais que abrem um pouco essa conversa. E acho que me cabe passar a palavra para a Ana também, fazer algumas palavrinhas de agradecimento relacionadas à materialidade desse encontro. Obrigado.
Pô, super obrigada, Alexandre, pelas suas palavras. Queria parabenizar você também por ter aceito esse desafio agora e ter, né, iniciado essa nova gestão do Departamento de Letras. A Rosana, né, por não só fortificar, como apoiar e incrementar a relação com os alunos de pós-graduação na coordenação. A gente sabe que isso não é evidente. Então, acho que vocês dois juntos aí vão inaugurar também um momento profícuo desse departamento num cenário hostil, né? Num cenário externo completamente hostil, que vai exigir muita cautela, criatividade ao mesmo tempo, coisa que nem sempre vem junto, né? Mas vai ser realmente posto, acho que isso a vocês. E acho que aí esses encontros, esses debates, talvez sejam necessários até que aconteçam para além do ritual consagrado e importante do seminário já das letras expandidas, vou falar um pouco disso também, em outras circunstâncias talvez menores e mais pontuais, né? Diálogos entre o corpo docente e discente, que possa promover pequenos gestos de estupefação que tenham algum tipo de densidade crítica para enfrentar os desafios que a gente terá no trato, né, com os órgãos de fomento e, portanto, com aquilo que se consolidou como perfil da pós-graduação no Brasil nos últimos 30 anos. Então, acho que a gente, para enfrentar isso, a gente precisa estar em diálogo interno esse que vai, obviamente, promover pontos de conexão externo. Isso é uma outra coisa que a gente falou ali há pouco e que eu acho também que deve ser parabenizado em relação ao Letras Expandidas, não só por vocês terem já mantido, quer dizer, conseguir manter um encontro desse é muito difícil. Isso consolida um espaço, né, de autonomia crítica do pesquisador de pós-graduação. Isso cria um circuito do pesquisador de pós-graduação que hoje já está, mesmo que ele esteja ameaçado num cenário como esse, ele já está assentado em toda a pós-graduação do Brasil. Então, o que eu venho achando importante é que o Letras Expandidas ele tenha se consolidado internamente e que ele já tenha aberto, isso é bem mais recente, o diálogo com outros simpósios de pós-graduação de outras instituições do Brasil. Por quê? Porque vocês têm que entender que esse é o primeiro circuito de inserção, né, de vocês na pós-graduação. Quer dizer, entende? Numa comunidade acadêmica que passa, num certo sentido, por uma horizontalidade diferente daquelas que vocês vão também participar, que é no paper para a Abralic. Né? Então, assim, eu acho que aqui, e aqui significa, é o simpósio de pós-graduação da USP, e o simpósio da Unicamp, e o simpósio daqui da Faculdade de Filosofia da PUC, que é super importante, o da UFBA. Então, assim, essas relações, elas são absolutamente seminais para a formação do pesquisador. Formação como lógica realmente de troca e de circuito. Esse circuito ele não está dado, ele se cria, ele se instaura. Né? Então, um encontro como esse tem essa tarefa. Né? Ao ser consolidado, tem essa tarefa. Isso é uma coisa que eu queria ressaltar, parabenizando também o empenho de vocês, que eu acho que vem nessa direção, construindo esse diálogo, não só interno, mas também externo. Acho que essa é uma dobra fundamental, a gente não pode perder de vista em nenhum momento, né? Porque ela não é fácil, né? Essa dobra interno e externo não é fácil, e ela deve ser localizada também a cada situação, a cada desafio. Não sei também se você queria falar um pouco da pós-graduação, para a gente, daí, né, do que você, não sei se a Rosana quer participar, alguns desafios da própria pós-graduação, que aí depois eu falo um pouquinho também. Eu acho que o comentário da Ana é um comentário necessário, vamos dizer assim, né, tendo em vista que efetivamente é no exercício desse convívio, né, que se pode moldar, né, que se podem moldar cumplicidades, que se podem moldar relações que muitas vezes vão perdurar, relações de pesquisa que vão perdurar ao longo da formação de cada um, etc. E, portanto, é muito importante. Em relação
a pós-graduação, quer dizer, não sei bem como introduzir a questão. Eu vou introduzir talvez pelas questões mais simples, né? Não falarei do nosso programa em particular, eu direi apenas do que entendo que seja hoje estar numa pós-graduação com a configuração que tem o nosso programa. Quer dizer, o que eu tento falar, e sobretudo com os meus alunos, que é com quem eu tenho uma interlocução mais imediata e mais corrente, é que acredito, né, está sempre na ordem da opinião, acredito que a pós-graduação seja uma instância estratégica para uma inserção efetiva, futura, na área, na academia, na cultura, no campo artístico, e que, portanto, uma formação pós-graduada é uma etapa estratégica de formação dos recursos humanos para atuação bem-sucedida nessas áreas vastas a que me refiro, na área acadêmica, na área cultural, na área artística, na crítica e assim. Eu acho que a pós-graduação, quando é entendida como um valor em si, isto é, como uma etapa, de certa maneira, intransitiva, que se fecha nela mesma, quando o meu objetivo é efetivamente obter um título de doutorado, o meu objetivo efetivamente é obter um título de mestrado, aí eu acho que o que temos é efetivamente um sintoma. Eu acho que a pós-graduação, antes de tudo, na minha visão, tem que ser vista como, eu direi a palavra assim, um dispositivo estratégico de inserção bem-sucedida nos campos acadêmico-profissionais, assim como quiserem pensar. Você quer continuar isso? Não, porque eu acho assim, que tem uma história desse nosso programa, porque apesar do programa de letras da PUC ser um programa dos mais antigos do Brasil, né, da década de 70, ele foi recentemente, isso tem, acho que 2007. Foi 2011, né? Desmembramos? Então, reformulado, todo reformulado, partindo do pressuposto de que a gente bebia na fonte desses sedimentos históricos do programa de letras, portanto com o testemunho de Silviano Santiago, de Luiz Costa Lima, de Afonso Romano Santana, de todos aqueles que participaram da construção, Margarida Basílio, etc., da construção desse programa de letras, que formou uma parte imensa de professores de letras hoje espalhados pelo Brasil. A gente partiu disso, identificando um determinado momento, né, um momento que atravessava a área de letras na CAPES, um momento em que atravessava já longo, né, os desdobramentos, as transformações das pesquisas na área de linguística e das pesquisas na área de literatura. Isso tudo foi muito avaliado, foi muito difícil e foi vivido, num certo sentido, como uma ousadia necessária à transformação do nosso contorno, né? A gente sabe que esses contornos identitários são sempre porosos e transitórios, né, do nosso contorno identitário, em direção a um novo programa de literatura. Esse programa, portanto, que foi criado em 2011, quando eu estava na coordenação de pós, numa comissão montada pelo diretor do departamento, que era o Júlio Diniz, eu na coordenação de pós-graduação, a Neida Leal Cunha, que chegava naquele momento da Federal da Bahia para, inclusive, atuar, né, nesse processo, Isabel Margato, Marília estava na comissão também, era coordenadora adjunta, e estou esquecendo de alguém, não sei, acho que éramos nós. Você estava na coordenação de graduação, eu também vinha à comissão. Essa comissão demorou um tempo para a gente reformular esse programa. Mas, assim, o que é importante, eu acho, desse testemunho histórico é um pouco o que, para mim, hoje se coloca também como desafio do programa. Porque é claro que esse novo contorno, né, que eu estou chamando de poroso e transitório, como todo contorno identitário, que fez com que esse programa tivesse um nome sem nome, porque ele, na verdade, elenca tópicos de literatura, cultura e contemporaneidade, né, ele desafiava a gente em que direção? Eu entendia. Ele desafiava a gente numa direção que se mantém, que é de um programa que, de algum modo, insere, né, o campo literário na discussão política contemporânea. Está presente nas três linhas.
Então, mesmo que tenha o termo política na linha 3, essa discussão é uma discussão que está presente em todas as linhas, porque não há teoria contemporânea sem horizonte político. Então, assim, primeiro, a literatura, esse campo literário, sai do texto propriamente dito, texto literário, e se insere nesse campo político. Depois ele descentra uma coisa que durante muitos anos configurou, e ainda hoje, os programas de pós-graduação em literatura, qual seja o Estado-nação. A literatura é a literatura deste país, desta língua. Ela aí pode ser absorvida, ela aí pode ser pensada. Não, a literatura não é mais isso, então é o quê? Porque se ela não é mais texto, se ela não depende mais de uma língua, onde é que ela está? Onde é que está a literatura? Ela está no muro? Ela está na rua? Ela está no corpo? Está onde? Então, assim, esse descentramento do texto, obviamente, acarreta e leva um conjunto de outros desafios a serem enfrentados por esse programa. Mesmo que isso tenha se concentrado, de modo inicial, assim como o termo político está na linha 3, tenha se concentrado de modo inicial nesses novos cenários da escrita que consolida a linha 2, a ela não se resume. O que significa que esse programa tem uma vocação, que ao descentrar a literatura do Estado-nação, coloca ela numa cena expandida, numa cena aberta, numa cena ela mesma a ser revista, a ser construída. Não está previamente determinado para o bom e para o ruim. Significa que é arriscado. É arriscado, porque enquanto eu tenho a segurança de um lugar, seja ele a língua, seja ele o texto, seja ele a obra, seja ele o Estado-nação, eu tenho, de um modo geral, uma zona estável. Quando isso é retirado, essa zona fica um pouco mais instável, nos colocando o desafio, portanto, aos professores e aos alunos, de que isso seja repensado constantemente. Eu acho que nesse momento, vamos dizer, mais atual, mais recente, diferente daquele que estava lá atrás, quando o programa foi encetado, um desses desafios diz respeito à inscrição dessa plataforma inventiva na produção do conhecimento. Vou dizer dessa maneira, é a forma mais robusta de tentar lidar com aquilo que vem sendo o atravessamento entre o cenário propriamente crítico e propriamente artístico. Quer dizer, nessa nova configuração já estava pressuposto que essas zonas se instabilizaram. Porque eu tirei justamente o acento que tinha a crítica posta exterior ao texto fechado sobre si. Porque se o texto saiu de si, a crítica ficou aonde, gente? Entende? É uma questão lógica, Você já não pode mais abordar da mesma posição. Então é claro que isso também não é uma coisa que está acontecendo só aqui. Isso é uma coisa que nos fez considerar um acontecimento que vinha de vocês, portanto, isso foi mudando porque os alunos que chegavam a esse programa vinham eles de horizontes e questões e ambições e desejos e acoplamentos que impunham essa mudança para a gente. E depois, porque o mundo mudou. Porque o mundo mudou. Porque não dá mais para achar que você produz conhecimento da mesma forma que você produzia antes. Não dá mais para achar que a gente vai escrever 550 páginas de um grande romance interpretando o Brasil, como se escreveu nos anos 50. Então essa mudança impõe um conjunto de desafios, porque as nossas ferramentas conceituais não acompanham o tempo da vida. Isso significa que a gente, nesses momentos, precisa pensar junto. Pensar junto. Pensar para quê? Para fechar o contorno poroso? Não. Fechar para criar um território estável, fechado, monolítico? Não. Mas para criar zonas de passagem consistentes. Isso é um desafio. Zonas de passagem consistentes não depende só de mim. A minha consistência não vem porque eu li muito. A minha consistência vem porque eu encontro um horizonte de diálogo com os meus pares, com os meus colegas, com os meus alunos, que vão autorizando a que aquilo tenha lugar no mundo. Porque senão não tem lugar. Então não adianta achar que nenhuma invenção se faz como um raio caindo na cabeça. Então ela se faz num horizonte comum que dialoga sobre os riscos, os acertos, os descaminhos e incorpora isso ao próprio processo.
né, o processo de construção conjunta, antes de deixar que isso seja taxado, porque senão será, né, pelos órgãos de fomento que vão trabalhar sempre com a mentalidade de um território estável e monolítico e que será desconsiderado. Quer dizer, se nós cairmos na falácia de que, portanto, a tese criativa, né, é o que nós precisamos para ser reconhecido na CAPES, com os romances e sei lá o que, as experimentações que têm saído daqui, eu acho que a gente vai arriscar, no meu entender, não sei o que você acha disso, já te lanço a pergunta, acho que a gente vai arriscar, né, um acachatar das nossas questões, porque efetivamente isso tem que estar aberto. Por quê? Porque certamente aos olhos, né, desses territórios monolíticos, a tese criativa vale menos. E ela ainda não é considerada como produção de conhecimento. Então, se a gente quer construir um caminho que a produção de conhecimento se dá pelas vias do sensível, vocês estão entendendo? Quer dizer, que é necessário novas ferramentas conceituais para se abraçar os fenômenos e os transtornos da vida contemporânea, nós precisamos entender com calma, né, que a gente vai ter que passar um tempo resistindo, como um ornitorrinco resiste, a esta coisa sem forma. Que entre nós, portanto, terá que ser, de algum modo, consolidada. Por quê? Para que as nossas bancas possam existir. Porque senão a gente vai chegar num ponto que a gente vai inviabilizar a banca. Assim, quem que eu convido para a banca? Ninguém. Ih, não tem, né? Então, assim, entendeu? Então, assim, então eu crio uma receita só minha. Uma receita só minha eu não posso criar. Entende? Posso criar uma receita só minha. Não vai dar certo. Então, eu acho que a gente tem aí uma tarefa, um desafio fundamental, que naquele momento lá atrás que o programa foi criado, ele estava até de certo modo encetado, mas não claramente. Nós não, ainda bem, hein? Nós não víamos isso, né? Porque se nós víssemos, talvez a gente já tivesse, né, metido o machado lá. Nós não víamos isso, e agora nós precisamos ver, né, com cuidado, com tranquilidade também, porque afinal de contas, eu acho tudo isso ótimo, né? Não tem nada ameaçador nisso, no meu entender. Eu já liguei. Oi, alô. As falas da Ana Paula aqui são sempre impressionantes, né? E há um conjunto de questões que, pronto, a vontade de reagir a muitos pontos, queria poder ter uma caneta, um papel, não trouxe. Mas, não, obrigado. Em primeiro lugar, voltando à questão do texto, da crítica, centrados na ideia de um espaço-nação, na ideia do livro e as suas derivas. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer é que com o desmembramento do programa, como a Ana Paula, do programa em letras, que se desmembra em 2 programas, o de literatura, o de linguagem, eu acho que o que ficou muito evidente, foi se evidenciando cada vez mais, é a capacidade de muitos de nós substituirmos uma velha noção de metodologia científica, interpretativa, dedutiva, que pressupõe a interpretação do texto, ou que pressupõe que a política está ali presente em forma de representação. Isto é, ler um texto pelo seu viés político deixou de ser ler o texto pelo seu viés de representação dos processos políticos. Quer dizer, o que penso é que os textos deixaram de ser textos para ser gestos políticos, né? E, portanto, devem ser entendidos menos numa perspectiva metodológica, de uma perspectiva teórico-metodológica, hermenêutica ou interpretativa, ou para fazer com que esses gestos falem. E, portanto, eu acho que progressivamente essa noção tradicional da metodologia aplicada aos estudos literários, culturais e assim,
foram progressivamente sendo substituídos por o que a Ana chamou de uma plataforma inventiva. Eu concordo e chamarei de poéticas investigativas, ou seja, eu acho que a partir de gestos que são simultaneamente atos políticos e que podem estar inscritos no horizonte das nossas pesquisas, no horizonte das nossas objetivações intelectuais, das nossas intervenções. Aqui estamos, pronto, diante de um encontro que se abre, que, portanto, abrigará, sei lá eu, dezenas de intervenções, e muitas delas, muito provavelmente, dotadas dessa potência política de afirmar-se como um gesto e não apenas obedecer às tradicionais formas metodológicas de se abordar um objeto. Eu acho que, neste sentido, a própria ideia de letras expandidas ganha uma relevância que acho que precisa ser, ao longo dos trabalhos, ao longo das mesas de discussão, ao longo dos debates que terão lugar entre estudantes e professores. A programação é maravilhosa do encontro, quer dizer, é pensar este sentido das letras expandidas. Será que este sintagma se refere apenas aos objetos e às suas expansões em termos de suportes para as suas materialidades? Ou será que essas expansões também pressupõem um redimensionamento das práticas metodológicas que já encontraram um lugar de exaustão pelo viés interpretativo, pelo viés da representação? Então me parece que letras expandidas, para além de ser uma dimensão que opera uma expansão cartográfica da área, tal como a gente entende a área no Sistema Nacional de Pesquisa, daqui a minha percepção, não é mais do que isso, é a minha percepção, é a de que não se trata propriamente de um lego territorial em que se encaixam peças nos limiares da forma original, mas que se trata de efetivamente ampliar ou substituir, diria assim, substituir os velhos processos teórico-metodológicos por poéticas investigativas, por gestos que afirmem que afirmem as potências ou as instruções para as potências de vida. Eu acho que aqui é que se materializa o campo da política, né? Não é propriamente na representação dos processos políticos. Então, do lugar de onde observo, desde a linha 3, com os meus orientandos, com o trabalho como eu tenho desenvolvido, o que eu vejo é que o nosso programa, nos últimos 5 anos, tornou-se, desculpe dizer assim, tornou-se uma referência incontornável. Em vários espaços por onde eu circulo, as pessoas dizem: mas nossa, as pesquisas que se desenvolvem na PUC só podem ser desenvolvidas na PUC, porque os outros espaços não... Então, quer dizer, eu acho que a Ana que esteve, é preciso dizer isso com muita clareza, a Ana que sempre esteve à frente dessa guerra, Marília, que teve na coordenação, mas foi de certa maneira duro, né? O momento, o período foi difícil, mas hoje acho que podem olhar para trás e aceitar, assim, uma série de conquistas metodológicas, sobretudo, que o programa pôde... Bom, é mais ou menos isso. Isso que você falou, eu acho super importante, porque eu acho que ele já coloca um desafio, né, para um modelo que está apaziguado, que vem sendo adotado, não que ele não deva ser, entenda, não é uma coisa em detrimento da outra. Eu volto a dizer, não é para se criar um território monolítico, um contorno fechado, mas a gente partir do pressuposto de que, né, a tese de invenção
ela só será aceita se depois vier um anexo crítico, é exatamente não enfrentar o que o Alexandre acabou de colocar, que é o mais difícil. Como você cria novas ferramentas teórico-conceituais, portanto investigativas, que estejam presentes na sua plataforma inventiva, ou seja, na sua poética investigativa. E isso faz com que uma passagem, uma zona de indeterminação se crie naquilo que aparentemente eram dois territórios estáveis, entre a crítica e a criação. Então, assim, isso é a primeira questão que a gente tem que considerar e que ela é dificílima. Se ela já tem algum assento, a gente tem que considerar e ouvir, né? Ouvir as outras experiências, porque ela tem algum assento nas investigações artísticas e estéticas contemporâneas. Em outros programas de arte, isso acontece há algum tempo. Por quê? Porque as pessoas já entram ali com projetos investigativos em arte. Assim, que há investigação no mundo da arte. Né? Assim, não é uma coisa desprovida de ferramentas investigativas. Na literatura, esses mundos, pela própria história e valor da escrita do texto na cultura ocidental, eles foram considerados apartados. Então, assim, é óbvio que pensar nessa zona de indeterminação significa rever pressupostos metodológicos e críticos, significa rever modos, né, ou poéticas de ficção, de invenção. Então, as duas coisas vão ser... eu já não diria nem que é o expandido, eu concordo totalmente com você. O expandido já está muito moderno. Né? É uma outra coisa do que se está falando aqui. Né? Não é um movimento para fora, é um movimento de instabilização nesses contornos. Isso não significa que possa valer um pelo outro. É um outro problema que a gente vive na sociedade contemporânea. Então, em relação à arte e vida, quer dizer que não tem mais fronteira, vai de uma coisa... Não. Elas são absolutamente necessárias para que essas instabilidades assumam e transformem, aí sim, né? Aí o contorno definido do que era considerado arte, do que era considerado vida. Mas não é porque uma cachapou a outra. Não é porque é uma superposição, não é uma simbiose entre meios, entende? A manutenção desses meios, elas vão se fazendo, criando zonas que permitam rever a identidade anterior do meio. Essa que é a questão, esse que eu acho desafiador, é exatamente o que você está falando. Isso é um desafio muito maior, que vocês também têm que estar conscientes deles, porque senão parece que fazer uma tese criativa é fácil. Não, é muito mais difícil. E nós também teremos que discutir outra coisa, que são as metodologias de avaliação. Né? Por isso que também abala não só os pressupostos críticos metodológicos, mas os pressupostos de recepção crítica. Porque como se avalia? Significa então que crítica ainda é juízo? Entendeu? Quais são os crivos? Quais são os crivos de análise estética, de análise né, desse conjunto aí que se estabeleceu? Não sei, isso é uma coisa que eu acho que é importante. E eu acho, e não sei se você está a fim de falar disso um pouco, eu acho que isso também vem se inscrevendo, tanto na pesquisa do Alexandre, quanto na minha pesquisa. Né? Quer dizer, o que significa que nós, professores, independentes dos temas, vamos dizer assim, dos temas das nossas pesquisas, isso vem se inscrevendo nelas. Né? Mesmo que a gente tenha temas de pesquisa ou campos de pesquisa distintos, a gente sabe muito bem que essa questão vem se inscrevendo. Não seria diferente, né? O que significa que, num certo sentido, né, o veneno que a gente dá para vocês, a gente está provando também. Eu queria só suplementar uma fala da Ana, quer dizer, será que efetivamente o julgamento das teses eventualmente criativas é um julgamento estético? Eu acho que, se eu pudesse arriscar aqui um primeiro critério necessário, tem que ver efetivamente com a potência de produção de pensamento na tese. Quer dizer, mas isso vale tanto para as teses, sem querer polarizar ou criar uma dualidade de duas metodologias possíveis, não é isso. Estou fazendo um desenho muito grosso modo de um modelo, digamos, mais tradicional de produção de pensamento, que foi, de certa maneira, esgotado. Quer dizer, também não é possível dizer assim, não foi esgotado. É que assim, ele não necessariamente...
ele não necessariamente funciona porque é um método tradicional de interpretação, ou de indução, ou de dedução de teses, ou de hipóteses, ou de argumentos, né? E nem a vertente mais expandida, das teses expandidas, diria assim, é necessariamente segurança de sucesso. Eu acho que é preciso que o pensamento se mova nas duas instâncias. O que eu vejo muito por aí, a gente participa de bancas e de coisas, né? É que muitas vezes as pesquisas não se movem. Na segunda página da introdução, você tem lá o argumento central e você percorre 400 páginas, e lá na última página da conclusão, o candidato diz: é bom, de fato, como estava dito lá na introdução, Machado de Assis é um grande escritor. Pronto. Eu acho que às vezes o pensamento não se move. E aí eu acho que ele efetivamente se enfraquece, né? Eu acho que o nosso desafio, no espaço metodológico em que nos encontrarmos, nas poéticas investigativas que adotarmos, eu acho que é indispensável criar o pensamento. Eu acho que o que se exige, né, quer dizer, de uma pesquisa é que efetivamente haja um serviço prestado, né? Senão me parece que, independente do método, a coisa enguiça. Então, eu acho que, como disse a Ana, nós entramos numa zona de instabilidade onde nada assegura efetivamente um resultado bem sucedido, né? O que eu acho que é preciso é que nós nos disponibilizemos, né, para que os argumentos, o pensamento, a hipótese, a premissa, que elas sejam efetivamente abaladas, que elas efetivamente tenham uma história dentro da tese, que elas efetivamente se metamorfoseiem, que elas se transtornem, que elas deixem de ser o que são para se tornarem outra coisa. Porque muitas vezes a gente começa a nossa pesquisa com a conclusão definida na cabeça. Bom, eu quero fazer isso, 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 que eu já sei, porque na verdade o que me interessa é aquilo. Então, eu acho que nós temos também que nos abrir um pouco para a pesquisa. Eu acho que é tão simples quanto isso. Quer dizer, acho que pesquisar tem que ver com testar sistematicamente as nossas premissas. Se elas ficam ali, dentro de uma redoma, e elas ficam sendo preservadas, porque aquelas são as nossas premissas de estimação, aí o que a gente está fazendo uma tese, mas a gente não está produzindo pensamento, né? Então, eu acho que é o momento de desfazer, né, certas cristalizações. Quer dizer, uma tese não necessariamente carrega pensamento. Eu acho que essa é a questão que uma tese, um romance, um poema, não necessariamente carrega um pensamento, né? Um poema nem sempre tem poesia, não é isso? Desculpe. Isso que você falou eu também acho importante, porque o testemunho da pesquisa é um pouco o que a gente vem tentando enfatizar como sendo o efeito do processo no resultado final. Quer dizer, é uma coisa hoje que é muito importante, porque senão parece assim, não, como já se trata, né, de um desejo ali de invenção, de criação, etc, etc, as palavras são precárias, eu parto do pressuposto que já há uma obra antes da obra. Então, assim, eu substituo, né, aquilo que seria o processo de pesquisa da tese pelo valor obra. Né, o valor obra do que sairá, que é o romance. E aí, nessa substituição, que parece mais inventiva, eu volto a um modelo mais arcaico, porque nesse modelo obra, o que não há? O que não há nele? Não há processo, não há investigação, né? Vale aquele pressuposto de um valor da obra. Então, acho que assim, essa pesquisa é, de algum modo, uma ancoragem necessária, né, ao processo de criação.
seja ele qual for, da tese, do romance, do poema, etc. Então, o que significa considerar, né, o processo no resultado? Significa que, de algum modo, você vai ter que encontrar meios de dar testemunho disso. Quais vão ser os seus meios? De alguma maneira, já vão apontar para a forma do teu trabalho. Né? Se o teu trabalho é um trabalho que vai... Isso é outra coisa que se a gente olha para o âmbito das artes plásticas, isso já foi muito consolidado. Né? A obra processual é a obra. Já tem um valor de... É meio paradoxal, mas, no entanto, na literatura é outro problema. Né? Por quê? Porque a forma livro, como diria o Arthur, é sepulcral. Né? Todo livro é um sepulcro. Então, às vezes, não tem jeito porque ele encerra algo. Né? Então é muito mais difícil você considerar plataformas processuais na escrita. A escrita é fixadora, né? Ela não é móvel. Então, até no sentido material é muito mais difícil, mas é possível. E a gente sabe disso também, porque também a literatura já deu testemunho disso. Então, eu acho que o modo como essa pesquisa, que a gente está chamando de processual, vai dar testemunho dela no resultado final, é, no meu entender, uma diferença a ser considerada, né? Como, de algum modo, a consistência do trabalho, de algum modo, aquilo que ele sustenta, que ele traz. Né? Isso é uma coisa que eu acho importante. De algum modo, eu acho também que a Alexandre tem feito isso com as suas pesquisas, eu tenho feito isso com as minhas. A pesquisa dos cadernos foi um pouco isso, que, obviamente, radicalizou esse acontecimento que não era previsto, com o curso de pós-graduação, do qual eu apenas mexi. Você vê como uma coisa né? Eu mexi com dispositivos pequenos, eu não mexi com grande coisa, mexi com 2 dispositivos, né? A monografia final foi substituída por um caderno de escrita processual ao longo do curso, e as aulas não eram apenas aulas monográficas, mas eram também o que eu chamei de aulas performance, onde eu levava textos e imagens acopladas a um discurso que eu fazia, que durava mais ou menos 15 minutos, e depois tinham as aulas, conversas, etc., que sempre tem num curso de pós-graduação. Ter mexido com esses 2 dispositivos acarretou um efeito, né, grande, que não estava previsto. Então, assim, para vocês verem que isso encontra o desejo. Obviamente que acarretou, por quê? Porque o desejo já estava ali. Né? Ele já estava ali, ele encontrou vazão, ele encontrou um modo de se manifestar. Então, os cadernos não é para virar ontologia de caderno, né? Todo mundo tem que fazer caderno. Não é para virar fórmula, não é para virar território. Naquele momento, dessa forma, em alguns projetos, né, esse modo pode ser um modo, né, de... E outras coisas existem, né, no caso da pesquisa de caderno, mas que a gente vem entendendo como sendo também nessa instabilização, ou nessa instabilização daquilo que estava tão separado entre o discurso crítico e o discurso inventivo, a gente mexeu com alguns polos. E a gente mexeu com um polo muito importante, isso já vem desde a segunda metade do século XX, a gente fala disso teoricamente, mas a gente poucas vezes inscreve isso nas nossas pesquisas, que é efetivamente tomar, né, a produção discursiva como modos de subjetivação. Então, é óbvio que tanto o crítico, quanto o pesquisador, quanto o mestrando, o doutorando, que estão embarcados nisso, estão, de alguma maneira, dando testemunho disso. Se a gente falou, teoricamente, imensamente disso, né? Isso está aí completamente posto nos livros do Deleuze-Guattari, mas a gente não leva isso a sério. O que é levar a sério? Isso certamente terá um efeito no seu texto. Certamente vai transformar a sua perspectiva, a sua abordagem e a sua didática. Significa que não tem como mais você pensar processos de criação mobilizando um conjunto de afetos, mobilizando um conjunto de impasses, achando que isso se faz de uma zona muito neutra, muito estável e muito distanciada. Não vai. Né? Isso vai mexer também com essa relação entre a sua possibilidade de subjetivação e de transformação naquilo que é o testemunho da sua pesquisa, em maior ou menor grau. Em nada denegrindo a produção
de conhecimento que aquela pesquisa inseta. Porque o que as pessoas precisam entender é que subjetivação não significa a exposição do mundo privado. Isso também é um troço que é difícil, né? Que tem que repetir todo dia como um mantra. Alô? É porque mesmo nos trabalhos em que se supostamente o sujeito é impessoal, ele, para um bom leitor, o sujeito aparece. Quer dizer, não é possível voz sem sujeito, não é? Então, assim, eu acho que esses desafios, esses impasses a que chegamos acerca de como proceder relativamente às nossas pesquisas, relativamente aos nossos objetos de estudo, aos nossos desejos, né? Eu acho que esse momento é um momento muito fértil para que a gente possa firmar provisoriamente modos de fazer, né? Modos de pensar, modos de oxigenar, de vitalizar as nossas hipóteses, as nossas premissas, os nossos desejos, as nossas... eu não sei mais o que dizer. Eu acho que o momento é bom, o momento é um desafio, quer dizer, um momento intelectual a que se chega, um momento teórico a que fomos trazidos, né? Eu acho que ele descortina uma série de encaminhamentos possíveis e de potências possíveis, né? E acho que talvez os beneficiários mais diretos estejam assim na geração de vocês, aqueles que eu já fiz a minha tese, a Ana já fez a dela, a gente coordena as nossas pesquisas, mas efetivamente vocês poderem hoje, nessa etapa da vida em que se encontram, nessa etapa da vida como pesquisadores, né, poderem pensar nessas coisas, digamos, mais instrumentais relativamente às pesquisas, para além de agarrarem-se aos desejos, aos objetos, às paixões por determinado objeto artístico, cultural, teórico. Eu acho que inscrever nessas preocupações, esses desafios instrumentais, direi assim, eu acho que é de grande aprendizado, e acho que nada disso se afasta muito do sentido de letras expandidas que vocês estão carregando para esses encontros, para essa semana. Então acho que é um momento também de se pensar do ponto de vista instrumental, né? Do ponto de acho que é isso. Eu queria falar só uma coisa que eu coloco até para vocês como desafio, porque eu acho que tem um lado disso tudo que a gente foi aqui percorrendo, como estabilização dos campos, né, antes previamente mais seguros, que impõe uma outra questão, que é o revezamento prático-teórico, que significa que sim, vocês têm que entender que as pesquisas de vocês não se expandem apenas, como o Alexandre disse, só porque os objetos se expandiram, né, se transformaram. Elas não se expandem apenas porque esses campos se instabilizaram, elas se expandem porque elas exigem de vocês sair do lugar idílico da pesquisa de pós-graduação. Significa que vocês têm que começar a botar a bolsinha para rodar, né, porque o cenário vai ser hostil, e vocês têm que começar a pensar na pesquisa de vocês como estratégia transversal de captação de recursos. O que significa que não tem mais teta para mamar. Não tem mais teta para mamar, significa vamos à luta juntos. Não é possível mais querer mudar, teoricamente, todo o pressuposto de uma tese e achar que a sua produção de conhecimento não se inscreve no mundo. E que você vai ficar aqui calminho, fazendo não sei quantos anos, indo para o exterior e voltando, né, num mundo cor-de-rosa que a pós-graduação falsamente criou na vida de vocês. Porque não é. Então, esse revezamento prático-teórico significa pesquisas transversais que possam possibilitar
no mundo de vocês, captação de recursos. Com o apoio e a legitimação de um curso de pós-graduação como esse, todo mundo aqui é também um captador de recursos, gente. Vocês têm modos de desdobrar essa pesquisa no decorrer dela. Entende? Então, quer dizer, essa passividade que parece estar presente na posição exigida do aluno diante do professor, que é ainda o caso hierárquico da universidade e não muda, terá que mudar como mentalidade de pós-graduação. Significa que não estabilizou só, né, os objetos e as zonas, estabilizou o modo prático de realizar pesquisa, porque não vai ter mais. Não vai ter mais do mesmo jeito. Significa que tem que repensar. Isso é uma tarefa que vai exigir de vocês criatividade, tanto quanto do programa. A gente estava falando disso há pouco. Como é que a gente pode criar uma outra rede de pesquisa que capte recursos em outros lugares que não mais os órgãos de fomento? E a gente tem que começar a pensar isso. E vocês têm que pensar junto com a gente. Se vocês estão inseridos nas nossas pesquisas, vocês são convidados a pensar isso junto com a gente. E possivelmente, isso eu já vi milhões de vezes aqui dentro, as pessoas que chegam aqui têm um universo e um mundo a oferecer que muitas vezes o professor que está dentro da universidade não tem. Porque enquanto vocês estão aí na vida, a gente está aqui. Entende? É claro que muitas vezes chega uma pessoa aqui com uma rede, né, tal, capaz de, acoplando-se ao currículo, prestígio, né, a pesquisa de determinado professor, promover uma possibilidade de captação de recursos diferente que vai voltar para vocês e vai voltar para a gente. Então, acho uma tarefa muito importante a partir de agora, para que isso seja também um ato de resistência política, porque não adianta só achar que a resistência, nesse caso, é só a negação do que a gente vai viver. A gente, para ter fôlego para negar o que vem pela frente, que a gente vai precisar negar muito, a gente precisa se reinventar. Então as duas coisas têm que vir juntas, senão a gente não vai ter fôlego para resistir no sentido do que a gente terá que resistir. Então acho que isso é uma chamada positiva, assim. Vamos entender que o revezamento prático-teórico é agora, mais do que nunca, tarefa de todo pós-graduando. Ele não é só o texto de Deleuze e os intelectuais do poder. Não sei, a gente pode... Perguntas para né? Eu acho. Bom, antes de abrir, eu vou só agradecer imensamente a vocês, muito, e agradecer aos alunos de graduação. Por favor, continuem vindo. É muito importante esse diálogo. Preste atenção, Júlia, no que eu estou falando. Continua vindo, por favor, é muito importante. E eu queria agradecer também em nome de toda a comissão a Rosana, que sem ela isso não aconteceria. Em 2012, quando a gente começou o Letras Expandidas, que antes era Jornada, antes era um outro programa, ela era a coordenadora, e aí... E vem sendo já... Então ela é uma pessoa fundamental para que isso aconteça, e deixar registrado o agradecimento a Di, sem a qual o departamento não funcionaria. Então é isso, vamos abrir para a conversa. Quem quer conversar? Agradecer e parabenizar também muito a comissão, a presença dos estudantes, e estou animadíssima e mobilizada com a fala de vocês dois, articuladíssimos ambos. Incrível, né? Sem uma anotação no papel. É um número que a gente é uma coisa impressionante. Eles estão juntos, treinando esse negócio aí, ninguém sabe, né? A gente Mas restaurantes. é maravilhoso. A gente vai tentar captar um recurso, fazer um pequeno número, uma dupla sertaneja universitária. Passa o chapéu depois. Mas aproveitar também o gancho da Maíra com relação à GRA. Eu acho que aqui no Departamento de Letras a gente tem uma situação muito benéfica, favorável, porque temos uma graduação em formação do escritor,
E somos professores que atuam na GRA e na pós, né? Então a gente está nessa interface o tempo inteiro, né? A Ana mesmo com os cadernos, também na graduação, né? Então acho que a gente tem uma coisa a ser inventada ainda mais, né? Nesse movimento também inverso, da GRA olhando para pós, né? Porque eu acho que os estudantes de graduação, isso não só nas oficinas de produção, de escrita criativa, com esse nome mais certinho, mas os estudantes de graduação frequentam toda a grade, né? E, portanto, passam por um processo de investigação, de pesquisa, de reflexão, de crítica, e isso tudo está na respiração das produções inventivas que eles fazem, né? A monografia final dos cursos de graduação é uma produção inventiva, ficcional, para a qual os professores de GRA também têm que rebolar e inventar modos de ler, modos de pensar, modos de avaliar. Então, acho que tem um caminho reverso aí interessante, ou de dupla via, com a graduação, ainda pouco explorado, eu acho. Tá? Eu acho que a gente pode arriscar mais na graduação, naquilo que a gente tem feito ali, né? E acho também que a gente já pode se beneficiar de um processo longo também. Não sei quanto tempo tem o curso de formação do escritor, e agora, no nível de especialização, o programa de Literatura, Cultura e Contemporaneidade tem também um curso com a primeira edição, com a coordenação do Fred, também em formação do escritor, e, portanto, tem um corpo docente também mobilizado, um grupo de alunos que possivelmente também vai tentar entrar na pós-graduação em breve, egressos desse curso. Então, a gente tem alguns espaços diferentes aqui no Departamento de Letras que podem começar essa permeabilidade, essa porosidade, ela pode se mexer mais, né? E eu acho que, nesse sentido, os estudantes de GRA também têm muita coisa a nos dizer, nos demandar também, né, nesse lugar. E acho que isso é particular do Departamento de Letras da PUC-Rio. Eu não sei se outros programas contam com essa configuração, né? Tantos espaços por onde a gente pode se mover para pensar essas questões, né? E para arriscar formas de fazer, formas de... Bom dia, professores. Eu ouvi a fala de vocês aqui e todos dois concordam nessa transfiguração do lugar da obra. E eu gostaria de ouvir um pouquinho de vocês dois, o que vocês têm a dizer, porque a gente entende a escrita, a produção escrita como um gesto político. Então eu gostaria de ouvir um pouquinho o que vocês têm a dizer aí dessa tendência da narrativa autoficcional dentro disso. Já teve caso aqui dentro da PUC, se eu não me engano, de tese, né, com livros autoficcionais, e eu gostaria de ouvir um pouco de vocês como isso está inserido nesse processo político também. Eu tirei duas palavras. Olha, eu acho que não, talvez eu não seja a pessoa mais aparelhada para fazer um diagnóstico do lugar político das narrativas autoficcionais. Reconheço total pertinência dessa, chamarei de gênero precariamente, desse gênero como potência política, uma vez que costura uma dimensão individual a uma dimensão coletiva. E, portanto, digamos, ao abrigo e no eco de intervenções recentes da Ana Kiefer, eu também direi que é muito necessário que a gente cada vez mais desenvolva instrumentos teóricos para que as instâncias intermediárias entre o privado e o público sejam talvez mais evidentes, porque talvez ainda não sejam. Entretanto, o que posso concluir com isso, e é muito pouco, é dizer que não acho simples fazer também um diagnóstico genérico, uma vez que
me parece que cada vez mais cada caso é um caso, né? Eu acho que não basta ser narrativa autoficcional para que esteja efetivamente se materializando como potência política. Não basta ser narrativa autoficcional. Portanto, eu acho que o trabalho fica um pouco mais difícil porque não basta estar inscrito nesse conjunto de gênero para produzir efeitos. Quer dizer, o conjunto do gênero jamais produzirá efeitos homogêneos, ou pronto, já se sabe, a narrativa autoficcional se inscreve no território ou na luta política nesse ou nesse viés. Acho que é impossível chegar a isso. Numa perspectiva de gênero, acho que aí fica mesmo genérico, né? Então acho que é preciso estudar o caso a caso. Agora, dentro do caso a caso, há inúmeras potências e inúmeras possibilidades. Desculpe, mas eu não tenho uma coisa mais concreta para isso. Então, eu acho assim, primeiro, acho que essa classificação de autoficcional, ela criou, obviamente, num determinado momento, uma deriva importante daquilo que antes se atribuía ao sujeito psicológico, entendendo que, a partir disso, a identidade se performa, e não está dada anteriormente. Então, se autoficção quer dizer que, através do texto literário, eu crio, performatizo uma identidade que antes não tinha lugar, ok, eu entendo um deslocamento histórico desse sujeito anterior, para isso que começa a coadunar com a necessidade de refazimento da vida, e a escrita sendo uma das ferramentas de refazimento desses lugares da vida, né? Portanto, esses lugares da vida são lugares públicos, né? Num certo sentido. Ok, o problema é que a gente sabe que não é só isso. Então aí a gente cria um lugar, uma palavra morta, né? Um arquivo morto, que é necessário para o funcionamento do mercado literário, mas diante do qual a universidade tem que criar inflexões críticas. Então, assim, eu não tenho por que comprar, em fazendo essa história crítica do termo, esse termo. Eu não tenho porquê. Eu acho que, aliás, é uma das tarefas nossas pensar e criar inflexões a partir desses termos que o mercado nos devolve, tá? Então, isso é uma tarefa muito importante hoje diante desse termo autoficcional, que a gente sabe que tem um apelo, mesmo que tenha nele essa nuance da saída do sujeito psicológico para uma identidade performada, tem um apelo que é de outra ordem, né? Então, por que tem que criar inflexões? Tem que criar inflexões porque senão, como o Alexandre falou, isso vai esvaziar aquilo mesmo que seria o desejo de inscrição política a partir, né, dos conteúdos propriamente identitários. Depois, eu acho que tem uma outra coisa que realmente é a constatação de que o corpo é um lugar de batalha política. Então, é óbvio que a autoficção, aí posto, falando nesses termos porque estamos com ele, né, nada mais é do que também mais um lugar para se pensar as tensões políticas encenadas a partir dos corpos na vida contemporânea, na sociedade contemporânea. Depois eu acho que tem um último desafio, que pelo menos para mim agora é muito importante, é uma coisa com a qual eu tenho me deparado nos meus próprios textos, tanto de invenção quanto críticos, já tem bastante tempo, e que eu acho que eu preciso agora me dedicar a pensar melhor. Eu acho que falta a gente pensar uma zona entre o pessoal e o impessoal. Eu tive há pouco tempo no colóquio do Hélio Oiticica, e ali aconteceu uma palestra linda, como sempre, do Peter Paul Pilbar. No final da palestra dele, uma moça da plateia, negra e nordestina, disse que tudo que ele disse era muito bonito, mas que ela não podia concordar, porque sim, ela veio do Nordeste para cá, e aqui ela teve que entender que ela era negra e nordestina. E que, portanto, aquela apologia do impessoal já não lhe era mais possível de ser absorvida. Ele, obviamente, respondeu aquilo com muito carinho, muito acolhimento e com muito rigor teórico. No entanto, um rigor teórico que não arredou um pé da zona do impessoal. Isso significa que a gente vai ter que criar as nossas ferramentas. Quer dizer, temos um problema aí
né? Vivemos nos últimos anos com a faca do impessoal na cabeça, que tem sido os últimos textos, né, que inspiraram leituras absolutamente fundamentais e deslocamentos fundamentais da literatura psicológica, da literatura do narrativo, os últimos 50 anos na história ocidental, né? Mas vivemos hoje um outro momento. No caso, o Brasil tem aí, nesse ponto, uma contribuição, porque eu acho que a gente aqui, nesses multideslocamentos, desfaz zonas identitárias com uma rapidez muito grande. No entanto, remonta outras, entende? Então, assim, acho que a gente tem uma posição singular nesse momento geopolítico, digamos, para introduzir, né, a discussão sobre o pessoal e o impessoal em outros moldes que não mais aqueles que foram determinados no final dos anos 80 pelo pensamento ocidental. E isso é uma coisa a ser feita. Acho que todos vocês que trabalham com isso têm que começar a pensar. Essas respostas não estão dadas, né? Então, acho que tem 3 coisas aí diferentes em relação à autoficção que tem que... Agora, não dá para adotar termo de mercado na universidade sem fazer inflexão, seja ele qual for, né? Tá? A gente tem mais 10 minutos, acho que dá para ter mais uma pergunta ou 2. Uma. Alguém? Eu queria, porque não é exatamente uma pergunta, mas... Não precisa fazer a câmera. Tá, então tá. Acho que não é exatamente uma pergunta, mas eu queria falar de como eu fiquei feliz do primeiro para o segundo semestre desse ano, que eu fiz a aula da Ana e tive a oportunidade, o curso da Ana, tive a oportunidade de preparar um caderno também. Foi uma experiência magnífica. Eu chorava em sala e chorava em casa também, preparando o caderno. E totalmente pessoal nesse caso, né? Mas não teve como não ser naquele momento. E quando eu escolhi o curso da Rosane e da Marília, parecia que eu estava já entrei nesses 2 cursos muito mais preparada do que teria acontecido se eu talvez não tivesse feito o curso da Ana. Né? Tanto Rosana puxando questões sobre memória, dossiê, quanto a Marília começando o curso com literatura de viagem. Eu fui resgatar meus cadernos de viagem, enfim, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu acho que vocês, disso tudo que vocês falaram, vocês estão muito bem alinhados. Não sei, você falou da graduação, provavelmente por conta disso, né, também, mas esse alinhamento realmente faz diferença pra gente quando a gente sai daqui, principalmente quando a gente sai daqui, né. Quando eu fui fazer o sanduíche em Rosário, e o Haroldo André, que orientando da Ana, e ele fez a performance dele, montado, vestido de mulher, na UFBA. Todos os argentinos olharam no primeiro momento, ficaram tentando entender, eu pintando a unha dele, para poder ele preparar, e ele começou a falar, tinha toda uma estranheza, e no final eles estavam apaixonados por tudo aquilo que eles estavam ouvindo, né? Porque não era só ver, o André não só se montou, ele falou uma coisa maravilhosa. E depois, quando a gente, um ano depois do sanduíche, quando a gente voltou pro Questões Críticas também, eu fiz uma fala. Minha pesquisa também muito fora da casinha, né? Muito fora da linha, da tradição, e foi, também teve um primeiro impacto, assim, depois foi muito bem recebida, fui convidada por outros professores de lá, e agora eu recebo e-mails de Rosário pedindo bibliografia de coisas que eu levei para lá. Então, assim, é uma coisa que eu vejo devagarzinho, realmente se fundando, né, criando fundações aí aqui e fora daqui, e queria dar parabéns para vocês. Então é isso, não é uma pergunta, mas enfim, se quiserem comentar. Eu quero agradecer seu comentário, dizer que realmente eu também fico muito feliz de ver que esses nossos convênios e outras redes que se fazem internamente, às vezes a gente nem tem a dimensão, né, Rosana, do que você está desenvolvendo ali, Alexandre Colar, mas que esse testemunho de vocês nos ajuda a ver que esse fio está se fazendo. E a gente sabe que está, porque isso não está acontecendo
Isso não está acontecendo, né? Como eu disse, eu não estou falando sozinha, né? Bom, pelo menos aparentemente não. Mas, de fato, o que eu também queria ressaltar é que eu acho que vocês deviam aqui ao longo dessa jornada interrogar um pouco essa relação entre micro e macropolítica e os vértices onde isso se dobra. Porque é um outro ponto do autoficcional, do pessoal e do impessoal, seria essa dobradiça entre o micropolítico e o macropolítico. Porque é claro que a gente sabe, né, que não há arquivo de memória hoje que vá se oferecer sem que a inscrição subjetivante se faça com ele. Isso é uma coisa que o Brasil precisa tomar de forma séria e a gente é participante disso. Também não dá para achar que apenas a constituição afetiva, né, isso que você chamou era pessoal, não, né, quer dizer, que essa constituição afetiva ela é apenas pessoal. Quer dizer, há uma política afetiva que é necessária de alguma maneira, que vá se alinhando, que vá se costurando, que vá se perfazendo, capaz de criar outras inflexões entre a micro e a macropolítica. Então, um pouco disso que eu acho que é importante nessa teoria dos afetos, entendeu? Porque não é só apenas a descrição dos estados, né, contemporâneos dessas vidas, mas é como as nossas reivindicações podem se inscrever nessa passagem. Então, a vida das pessoas, ela importa nesse concerto de vozes que, junto, de alguma maneira, inscreve outra reivindicação macropolítica. Entendeu? Só que, no entanto, só vai se inscrever na reivindicação macropolítica tecendo essa escuta, né, ou esse concerto de vozes que passa pela observância, pelas plataformas narrativas, pelas performances individuais das vidas de cada um. Então, eu acho que é esse pulo, que cada pesquisa deve interrogar. E uma oportunidade como essa vocês vão ter aqui ao longo dessa semana, de ver e ouvir a pesquisa do outro e como isso, de alguma maneira, vai estar tocando ou não, né, o campo que vocês estão. Então, acho que é muito, muito rico esse momento entre vocês, né, para vocês se... Porque, efetivamente, eu acho que essa é uma tópica fundamental do nosso tempo, né? Acho que quem está fazendo uma pesquisa de pós-graduação vai se deparar com essa questão, independente do que esteja estudando. Vai se deparar. Seja para vender seu livro para a editora, seja para postular seu concurso como perfil para uma universidade, seja onde for, você vai, de alguma maneira, ter que inscrever essa relação entre micro e macropolítica, portanto, entre vida, né, privado e público, entre pessoal e impessoal. Tá? Só para deixar como chamada para vocês isso. Só uma palavra no final. Eu adorei saber, Cristina, que você recebe e-mails de Rosário pedindo bibliografia e tudo, e acho que... Os nossos textos vêm de livro. Em momentos como... A esposa do meu orientador me enviou um envelope de Xerox e me pediu coisas daqui. A gente fez um... eu acho que esses gestos, eles são muito mais do que meras cooperações acadêmicas, certo? Eu acho que, sobretudo em momentos como esses, eu acho que é a produção de zonas respiráveis, ou seja, são formas de, como disse o Calvino, né? Preciso descobrir quem e o que não é inferno no meio do inferno e ampliar, né? Eu acho que nesse momento o que a gente precisa é da ampliação dessas zonas respiráveis nesse contexto que irrespirável respira entre nós. Então, assim, só para concluir, eu direi que estar aqui nessa mesa com a Ana Paula Kiefer, para mim, foi um momento de grande oxigenação. E dizer uma notinha final, de que muitas vezes foi comentada a nossa sincronia, a nossa coreografada intervenção, os nossos alinhamentos. Chegou a usar a palavra alinhamento, estamos alinhados. Era só uma notinha final para dizer que eu e a Ana Paula estamos por acaso alinhados nesses pontos, mas não necessariamente estamos sempre alinhados. A nossa vida é uma vida... As nossas vidas, né, digamos assim, elas são alianças, sempre se delineando, sempre se refazendo, desfazendo, e, portanto, eu só quis fazer essa notinha final porque parece, ao fim e ao cabo, que é preciso fazer os circuitos, fazer as costuras e fazer a manutenção de um consenso, estarmos todos alinhados. Não é bem isso. Não é nada disso. São ações comuns para enfrentar inimigos também comuns.
Então, acho que o momento é o momento de nós sabermos, conhecermos quem são os nossos inimigos e nos alinharmos na perspectiva desses inimigos. Não é? E sabermos divergir, sabermos construir as nossas operações, as nossas... É um pouco isso. Então, assim, é óbvio que o início do Letras Expandidas abre aí uma semana de intensa interlocução acadêmica, abre uma semana de intensa produção de afetos, intensa produção de cumplicidades estratégicas, de lutas políticas, mas não vamos confundir isso nunca com uniões estáveis. Né? São momentos de luta e é preciso a gente conhecer os nossos inimigos para saber quem e o que está com a gente na batalha, né? Então, da minha parte, muito obrigado por terem me chamado para estar aqui com a Ana Paula Kiefer. Obrigado. Obrigada também.